Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o São Paulo, sobre a sua vitória, né, por 2-1 contra o Talheres aqui no Morumbi e também para falar sobre a sua classificação, sobre a sua primeira colocação no grupo, quais são o que o São Paulino pode esperar daqui para frente. Pessoal, vamos lá por partes, né? São Paulo havia jogado aí no sábado contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, e o São Paulo foi, assim, vergonhosamente massacrado, foi torturado pelo Mirassol. E o Mirassol é um time muito bem treinado, eu já falei aqui algumas vezes, toda vez que ele enfrenta um grande time, ele não está abaixando a cabeça, não está jogando como um time pequeno, está jogando, está mostrando seu futebol, está de parabéns. Né? Agora, vamos falar sobre o São Paulo. O São Paulo perdeu, e quando o São Paulo perde, vem toda a mídia, vem todos os influenciadores, vem todo mundo falar assim, ó, não presta, o Zubeldia tem que ser demitido, tem que mandar embora. Aí o São Paulo ganha, aí muda a chave. Ah, que maravilha, o Zubeldia fez uma grande leitura, soube mudar o time na hora que precisou, soube mudar a chave, conseguiu trazer um resultado importantíssimo. O resultado leva também o São Paulo a disputar muitos jogos aqui no Morumbi, né, decidir em casa, na Libertadores. Então, pessoal, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem devagar. Ó, respira, toma uma água. O Zubeldia não é um cara que não entende de futebol e também não é o Pepe Guardiola. É um bom técnico, está fazendo um bom trabalho, um trabalho ok. E o São Paulo tem um time limitado, pessoal. A gente sempre está falando aqui, o São Paulo tem um time limitado. Não estou falando que é limitado, que jogadores são ruins. Tem poucos jogadores, é um time muito enxuto. Então você vê que para repor o elenco, tá pegando vários jogadores da base para poder fortalecer e comprou, é, colocar no banco de reserva, trazer, ó, o Henrique. Não é que entrou, parecia que jogava no São Paulo há muito tempo, né? O Rian Francisco também entrou, teve uma oportunidade e não conseguiu fazer o gol. Acho que o Rian Francisco deveria entrar no início do jogo, né? Dar uma minutagem maior para ele. De repente, às vezes o cara ele entra no meio da partida. Nem todo mundo, nem todo jogador que entra no meio da partida, ele consegue deslanchar. Tendo em vista que o André está jogando todos os jogos, coloca o Rian Francisco para jogar no início. Coloca esse jogador, coloca jogadores para jogar no início, essa molecada aí. Por quê? Porque a molecada vai pôr aquela correria, né? Ou então coloca no início do segundo tempo, não quando tá 25, sabe? O Henrique entrou muito bem, né? Pôs uma correria ali na ponta ali. Aí o Rian Francisco também entrou bem, poderia ter aproveitado melhor a oportunidade que ele teve ali, que ele saiu cara a cara com o goleiro, tentou driblar, o goleiro fez a leitura correta, esperou, pegou a bola, poderia ter caprichado um pouco mais ali naquele drible ali, mas a gente sabe que é moleque, é jovem, o que eu entendo é que o Zubeldia poderia colocar essa molecada para jogar mais no início, colocar mais minutagem, sabe? O Luciano é aquilo que a gente sempre fala. A grande crítica da maioria das pessoas, eu sempre falo do Luciano. Eu falo assim, pessoal, o Luciano não é um cabeça de baga. É um jogador bom, ele vai para cima, ele tem drible, ele tem... Só que o Luciano não tem que jogar no meio de campo. A 10 não é para você jogar lá, esquece essa questão de jogar no meio de campo, jogue mais próximo da área, ali onde você é fundamental, onde você pode dar um drible, você pode colocar o seu parceiro ali na cara do gol, com oportunidade clara de fazer o gol. Agora, você joga lá no meio de campo, o que você pode fazer? Nada, niente, nulo, zero. Então, o São Paulo precisa melhorar ali na questão de gerir, os objetivos tem que gerir melhor esse grupo, essa molecada, sabe? Coloca a molecada para jogar. Ontem era o dia de pôr essa molecada desde o início, o São Paulo já estava classificado.
Você pode falar assim, mas pegou o primeiro do grupo. Bacana, ótimo, pegou o primeiro do grupo. São Paulo, o jogo do São Paulo ontem pode se dividir em duas partes. O primeiro tempo, mesmo fazendo o gol, um time muito burocrático, lento, com poucas armações ali de jogo. Talheres precisava do placar para poder se classificar e também, de repente, buscar até uma vaga para a Sul-Americana, mas teve dificuldade, porque o São Paulo fez o primeiro gol, saiu na frente, ele teve que buscar o empate, e o São Paulo no segundo tempo jogou melhor. O jogo foi melhor. Numa forma geral, o jogo no segundo tempo foi melhor. Foi um jogo mais dinâmico, né? E com as 3 substituições do Zubeldia, ficou melhor ainda, porque aí entrou o Luciano, entrou o Rian Francisco, que é um jogador mais leve, né? Entrou também o Henrique ali pela ponta. Então o time ficou mais leve. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, pessoal, é assim. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, tá? Sobre o que eu vou falar agora. São Paulo está passando por um momento muito difícil. Muito difícil financeiramente. A gente vê que o São Paulo ele está pagando aí, mas às vezes tem dificuldade. E é importante que pague os jogadores, porque os jogadores eles têm os compromissos dele. Eu acho que todo trabalhador, quando faz um contrato, você que está me ouvindo aqui, você que tem um contrato CLT, um contrato de serviço, de prestação de serviço, seja ele qual for, você precisa, ainda que você tenha milhões na conta, você fez um acordo com uma empresa ou com um parceiro de prestar um serviço e você precisa receber. Essa é a situação do jogador, tá? O São Paulo precisa focar nessa molecada, melhorar o contrato de quem tem que melhorar, né? Renovar o contrato de quem está para vencer. Agora, essa questão de ficar falando de jogador que já, sabe, Thiago Mendes, já foi de São Paulo, pode voltar. A gente foi buscar o Luan. O São Paulo foi buscar o Luan, que estava no Vitória, e o Vitória mostrou interesse em comprar o Luan. Aí o São Paulo, não, a gente vai trazer o Luan para colocar no time. Até agora não colocou. Aí você vai trazer um cara, Thiago Mendes, para jogar de volante, sendo que você tem o Luan, sendo que você tem outros moleques que você pode colocar, eu acho desnecessário, viu? Eu creio que o São Paulo está no caminho certo, trazendo a molecada, colocando essa molecada para jogar. Já tem aí propostas aí, eu acho que nada muito certo ainda sobre a venda de alguns jogadores, né, de compra de times de fora para alguns jogadores, mas o São Paulo precisa pensar e focar nessa molecada que está vindo aí forte, e não ficar pensando em trazer jogador que já jogou no São Paulo. Esses influenciadores, né, eu não sei, estou falando de influenciadores porque isso sai mais no YouTube, sabe, sai mais aqui na plataforma do que na mídia aí convencional, tá? Então vamos focar na molecada que estão aí. Vamos fazer com que essa molecada ela comece a ganhar mais rodagem, mais minutagem e que possa crescer no clube. Aqueles que não dá para dar minutagem no São Paulo, que não for aproveitar, empreste para pegar experiência no outro clube, depois volta para o São Paulo para poder jogar. É muito melhor e muito mais fácil você fazer com que um moleque que vem das categorias de base dá a vida pelo time, pelo treinador, do que você pegar um cara, um medalhão que já foi para a Europa, já ganhou dinheiro. Desculpa. O São Paulo tem que investir na base. É obrigação do São Paulo investir na base. E também é obrigação do São Paulo valorizar, ter uma valorização dessa molecada que está subindo. Para quê? Para que nenhum time aqui no Brasil venha tirar essa molecada daqui, do Morumbi, levar lá pro Atlético Mineiro, levar pro Botafogo no Rio, né? Então, esse é o vídeo de hoje. São Paulo está de parabéns, é aquilo que eu falei, nem tanto um lado, nem tanto o outro. São Paulo tem que melhorar no brasileiro, tem que achar um ponto de equilíbrio no Campeonato Brasileiro, tem que jogar mais no Campeonato Brasileiro para trazer pontos. Agora vai enfrentar o Bahia, né, o time do Rogério Ceni aí no próximo final de semana, não sei se é no sábado ou no domingo, mas o São Paulo vai enfrentar o Bahia, tem que pontuar, tem que trazer a vitória aqui para o Morumbi. Por quê? São 3 pontos importantes. São Paulo está lá embaixo, né?
a poucos pontos da zona da degola. Isso é difícil, não pode ficar assim. Tem que começar a pontuar. Não vai esperar para o segundo turno para ter aquela corrida desnecessária. É isso. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês, você que não é inscrito ainda do canal, se inscreva no canal, dá aquele apoio, deixe o seu comentário também para que a gente possa continuar o vídeo aqui no campo aí de comentários, tá bom? Será bem-vindo e força São Paulo!